Êxodo 26. Farás o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido e de azul, púrpura e carmesim. Com querubins de obra esmerada os farás. Deus dá instruções detalhadas sobre as cortinas do tabernáculo. Elas deveriam ser feitas de linho fino torcido, simbolizando pureza e santidade, e tingidas de azul, púrpura e carmesim, cores associadas à realeza, ao céu e ao sacrifício. A inclusão dos querubins nas cortinas aponta para a presença divina, já que os querubins são seres angelicais que guardam a santidade de Deus. Êxodo 26. O comprimento de cada cortina será de 28 covados, e a largura de cada cortina será de 4 covados. Todas as cortinas terão uma medida igual. A uniformidade no tamanho das cortinas mostra a perfeição e a ordem de Deus na construção do tabernáculo. Isso também ensina sobre a harmonia e a precisão que Deus exige em sua habitação. Êxodo 26. 5 cortinas estarão ligadas uma com a outra, e outras 5 cortinas estarão ligadas uma com a outra. As cortinas foram agrupadas em 2 conjuntos de 5. Isso reflete a organização divina e simboliza a necessidade de união e harmonia no corpo de Cristo. Cada parte do tabernáculo deveria ser integrada e trabalhar junta para cumprir a vontade de Deus. Êxodo 26. 4 Fazerás laços de fio azul na borda da cortina, no lado que fica na junção, e assim farás na borda da cortina do segundo conjunto. Os laços de fio azul simbolizam a conexão entre o céu e a terra, como a presença de Deus unindo os aspectos espirituais e materiais do tabernáculo. O azul também era uma cor sagrada, representando pureza e a realidade celestial. Êxodo 26. 5 laços em uma cortina, e 5 laços na outra cortina, para que se possam unir uma à outra. A distribuição dos laços de maneira uniforme mostra a ordem de Deus e como a união das partes do tabernáculo deve ser feita de forma harmoniosa e equilibrada. O número de laços também pode ser visto como um símbolo de completude e perfeição no plano de Deus. Êxodo 26. 6 Farás 50 colchetes de ouro, e com os colchetes unirás as cortinas, para que o tabernáculo se faça uma só peça. Os colchetes de ouro eram usados para unir as cortinas, e o ouro, sendo um metal precioso, simboliza a pureza e a santidade de Deus. A ideia de unir as cortinas com colchetes de ouro também aponta para a unidade da igreja, que deve ser formada pela pureza e pela santidade. Êxodo 26. 7 Farás também uma coberta de pele de carneiro, tingida de vermelho, e uma coberta de pele de texugo por cima. Além das cortinas internas, o tabernáculo teria uma camada externa de pele de carneiro tingida de vermelho e pele de texugo. A pele de carneiro tingida de vermelho pode simbolizar o sacrifício e o sangue, enquanto a camada de texugo fornece resistência e proteção. Isso também aponta para a separação entre o mundo e o lugar sagrado de Deus. Êxodo 26. 8 O comprimento de cada coberta será de 30 covados, e a largura de cada coberta será de 4 covados. As cobertas terão o mesmo tamanho. A uniformidade no tamanho das cobertas continua o tema de ordem e perfeição. Deus não apenas detalha as dimensões do tabernáculo, mas também garante que tudo seja adequado para sua presença, garantindo que não haja falhas ou desigualdades. Êxodo 26. 9 5 cobertas serão unidas uma com a outra, e as outras 5 cobertas também serão unidas uma com a outra. As cobertas também são agrupadas em 2 partes, assim como as cortinas, mostrando a ideia de divisão e união no tabernáculo. Cada grupo de cobertas deveria funcionar de maneira coesa, simbolizando como a unidade é necessária na adoração e no povo de Deus. Êxodo 26. 10 Farás 50 laços de fio azul na borda da coberta, na extremidade da primeira união, e 50 laços na borda da coberta na extremidade da segunda união. Os laços de fio azul novamente simbolizam a conexão entre o céu e a terra. Estes laços ajudam a unir as cobertas, mostrando que a adoração a Deus deve ser unificada e conectar o povo de Deus com o céu. Êxodo 26. 11 Farás 50 colchetes de bronze, e os colchetes unirão as cobertas, para que se faça uma só coberta. Os colchetes de bronze são usados para unir as cobertas, e o bronze, simbolizando julgamento e purificação, lembra que a presença de Deus é acessível, mas também exige uma purificação e preparação adequadas. Êxodo 26. 12 E o que sobrar das cobertas das 2 extremidades, as quais sobrarão, cobrirão as costas do tabernáculo.
As sobras das cobertas são usadas para cobrir as partes do tabernáculo que não são cobertas pelas cortinas principais. Isso mostra que Deus cuida de cada detalhe e que sua presença deve ser total e sem falhas, protegendo todos os aspectos do tabernáculo. Êxodo 26, 13. E à medida que sobe para o lado de um tabernáculo, a sobra será de uma côvado de cada lado, para cobrir as costas do tabernáculo. Aqui, vemos que as sobras das cobertas servem para garantir que não haja espaço descoberto no tabernáculo. Isso reflete o cuidado de Deus para que nada seja deixado desprotegido ou fora de sua presença. Êxodo 26, 14. Farás também para o tabernáculo uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma cobertura de peles finas por cima. A camada final do tabernáculo seria feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas. Essa cobertura representa a proteção e separação entre o sagrado e o profano, além de simbolizar o sacrifício de Cristo, que nos cobre e nos protege de forma perfeita. Êxodo 26, 15. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que estarão em pé. As tábuas de acácia seriam usadas para criar a estrutura do tabernáculo. A madeira de acácia é resistente e durável, simbolizando a solidez da presença de Deus. A ideia de estar em pé também simboliza firmeza e estabilidade na fé. Êxodo 26, 16. Cada tábua terá 10 covados de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Cada tábua tem dimensões precisas, o que reforça o tema da exatidão e da perfeição divina. Deus não deixa nada ao acaso, e cada parte do tabernáculo tem um propósito específico, com medidas precisas para garantir que tudo esteja conforme a sua vontade. Êxodo 26, 17. Em cada tábua haverá 2 bases, para fixá-las, uma base de um lado e outra base do outro lado. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. As tábuas são fixadas em 2 bases, garantindo sua estabilidade. Isso simboliza que a fundação da casa de Deus deve ser firme e segura, como a fé em Cristo, que é nossa base sólida. Êxodo 26, 18. Farás também as tábuas do tabernáculo para o lado do sul, do lado do mar, com 20 tábuas. Deus instrui Moisés a construir as tábuas para o lado sul do tabernáculo, especificando que devem ser 20. O número exato de tábuas reforça o senso de organização e ordem no plano divino para o tabernáculo. Êxodo 26, 19. E farás 40 bases de prata para debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de cada tábua, para fixá-las no tabernáculo. As bases de prata são usadas para fixar as tábuas, e a prata simboliza redenção e purificação. Essas bases garantem que as tábuas fiquem firmemente no lugar, assim como a redenção nos mantém firmes na presença de Deus. Êxodo 26, 20. É para o outro lado, no lado do tabernáculo, ao norte, farás 20 tábuas. O mesmo processo de construção deve ser seguido para o lado norte do tabernáculo, com a construção de 20 tábuas. Isso simboliza a continuidade e a consistência do plano de Deus em todas as áreas de nossa vida. Êxodo 26, 21. Farás também 20 tábuas para o outro lado, do lado norte, com suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua. A construção do lado norte do tabernáculo segue o mesmo padrão do lado sul. As 20 tábuas são sustentadas por 40 bases de prata, que simbolizam a purificação e a redenção de Deus. As bases firmam a estrutura, representando a necessidade de uma fundação sólida para a fé. Êxodo 26, 22. Farás 6 tábuas para a parte de trás do tabernáculo, ao ocidente. Aqui, o tabernáculo começa a ser fechado na parte traseira. A construção da parte ocidental é formada por 6 tábuas, que completam a estrutura. Isso simboliza o fechamento e a proteção do espaço sagrado. Êxodo 26, 23. Farás 2 tábuas para as esquinas do tabernáculo, na parte de trás. As 2 tábuas para as esquinas ajudam a reforçar as extremidades do tabernáculo, garantindo que ele seja firme e seguro. As esquinas representam a união e a proteção nas extremidades, reforçando o conceito de completude e segurança. Êxodo 26, 24. As 2 serão unidas por baixo e unidas por cima, a cabeça delas, a uma só argola. Assim será para ambas as esquinas. A união das tábuas das esquinas com argolas reforça a ideia de coesão e unidade. Isso aponta para a unidade que Deus deseja entre seu povo e na sua casa. A cabeça das tábuas, unida por cima, também simboliza a autoridade de Deus no controle e na sustentação de sua obra. Êxodo 26,
25 Assim haverá 8 tábuas com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Essas 8 tábuas na parte traseira têm suas bases de prata, como as outras, e reforçam o conceito de uma construção sólida e protegida. O número 8 pode simbolizar um novo começo ou um renascimento, sugerindo a renovação que ocorre na presença de Deus. Êxodo 26. 26 farás também barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo. Êxodo 26. 27 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado do tabernáculo, a parte de trás, ao ocidente. As barras de madeira de acácia ajudam a manter as tábuas unidas e fortalecem a estrutura do tabernáculo. O número 5 é frequentemente associado à graça divina, e isso mostra que Deus dá sua graça para sustentar a sua obra. Êxodo 26. 28 A barra do meio, no meio das tábuas, passará de uma extremidade à outra. A barra do meio é central para a sustentação do tabernáculo e passa por todas as tábuas, simbolizando a centralidade de Deus na vida dos seus servos. Ele é a base e o centro de toda a adoração e da vida do povo de Deus. Êxodo 26. 29 As tábuas cobrirás de ouro, e farás de ouro as suas argolas, para as quais passarão as barras, e as barras cobrirás de ouro. O ouro, novamente, simboliza a pureza e a santidade de Deus. Cobrir as tábuas de ouro reflete que o tabernáculo deve ser um lugar onde a santidade de Deus é manifesta. As argolas e barras de ouro também mostram que a obra de Deus é perfeita e gloriosa. Êxodo 26. 30 E levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Deus deu a Moisés um modelo específico para o tabernáculo, e Moisés deveria seguir exatamente esse modelo. Isso reflete a importância de obedecer à palavra e à direção de Deus, sem alterar seus planos ou tentar fazer de outra forma. Êxodo 26. 31 Farás um véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra esmerada o farás. O véu que separava o Santo dos Santos era feito de materiais preciosos e tinha querubins bordados, simbolizando a santidade de Deus e a separação entre ele e o homem. O véu representa a barreira do pecado que só poderia ser removida pelo sacrifício de Cristo. Êxodo 26. 32 E o porá sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, com seus colchetes de ouro, sobre as quais estarão as bases de prata. O véu seria sustentado por 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, mostrando a combinação de força e santidade. As bases de prata indicam a redenção, como uma fundação para o véu da separação entre Deus e o homem. Êxodo 26. 33 E o véu separará para vós o lugar santo do lugar santíssimo. O véu simbolizava a separação entre o santo lugar e o santo dos santos, onde a presença de Deus estava mais manifesta. Essa separação também refletia a santidade de Deus e a necessidade de purificação para estar diante dele. Êxodo 26. 34 É porás a arca do testemunho no lugar santíssimo, e o véu será para vós por separação entre o santo e o santíssimo. A arca do testemunho, contendo as tábuas da lei, seria colocada no Santo dos Santos, a parte mais sagrada do tabernáculo. O véu fazia a separação entre o santo lugar, onde os sacerdotes ministravam, e o lugar onde a presença direta de Deus estava. Êxodo 26. 35 É porás a mesa fora do véu, e o candeeiro em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo, mas a mesa porás no lado norte. O posicionamento dos móveis do tabernáculo é cuidadosamente detalhado para refletir a ordem divina. A mesa, que representava a provisão de Deus, deveria ser colocada no lado norte, e o candeeiro, que representava a luz divina, deveria estar no lado sul. Êxodo 26. 36 Farás também uma cortina para a porta do tabernáculo, de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. Uma cortina adicional seria feita para a porta do tabernáculo, igualmente rica em cor e beleza. Ela serviria como uma entrada sagrada, simbolizando a necessidade de uma porta de acesso à presença de Deus, mas com grande reverência e santidade. Êxodo 26. 37 Farás para a cortina 5 colunas de acácia, cobertas de ouro, com seus colchetes de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. A cortina da porta seria sustentada por 5 colunas de acácia cobertas de ouro, com bases de bronze, o que reflete o equilíbrio entre a santidade e a necessidade de purificação.
O bronze simboliza o julgamento e a purificação, essenciais para quem deseja se aproximar de Deus. Esses são os 37 versículos de Êxodo 26, com explicações detalhadas sobre cada um deles. Se precisar de mais informações ou explicações adicionais, estou à disposição.